Já tá ao vivo? Tá, não clica, que vai aparecer. Eu não tinha clicado. Agora tá. Meu Deus do céu. Não deixe seu filho estudar nada antes de ver esse recado. As duas maiores eixas do... Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Sim. Compreender que ser compreendido. Eu não pode aparecer as tetinhas, né, de fora. Pois é tudo que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a Porque grandeza aqui começou com o hebraico. e Pode onde ser houver 50 tristeza, antes de Cristo, a tua doce tá? alegria. Aí veio o aramaico, que é o idioma que Jesus falava. Que eu leve Nisso, a luz. a interpretação começou a ficar errada aí. Esse Mestre, negócio de fazei odeia. que A eu interpretação começou a ficar errada aí. Porque ele falava também o siríaco. que ser Jesus também falava o siríaco. Os homens foram transformando as palavras dele. Foi mal interpretado. Sim, Que na verdade ninguém entende os textos verdadeiros. originais. Sim. E uma palavra mal interpretada, os copistas foram copiando. Sim. Até no próprio Evangelho nosso, aqui pode ver que tem tradução, agora que o homem diz, ele falou assim, Sim, tem o dedo do homem, né? então, até que no E a próprio gente tem que Evangelho ser 9 horas. E a gente tem que se virar. tem que ter senso. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos na manhã de hoje. Bom dia, Angelina. Bom dia, Mike. Bom dia, Elaine. Bom dia, Jupiara.
Bom dia a todos. Tem pessoas que eu posso não estar vendo aqui, mas bom dia a todos, meninos. Sejam muito bem-vindos na manhã de hoje a mais um Evangelho. Ivani e Lilian, desculpa. A Ivani e a Lilian também apareceu aqui. Eu estou tumultuando a vida dele. Bom dia, um bom início de domingo para todos. Que a nossa releitura seja uma releitura, não vou falar que vai ser perfeita, que perfeito só Deus. Mas que a gente ajude, vai né? fazer o possível para falar só o que a gente sabe. É que nem a gente fala, a gente tem tópicos, era bom ler todo, tá? Mas a gente pega só uns tópicos, tá bom? Mas que nós consigamos fazer o melhor possível. Sim. Né? Você vai fazer prece, Will? Então, Faço. faça. Graças a Deus, Pai. Vamos respirar bem fundo. Agradecer ao Pai pela oportunidade bendita que Ele nos concedeu de ter mais uma manhã, mais uma releitura do Evangelho. Obrigado, Pai de infinita misericórdia, pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder caminhar para o progresso, que é o destino de todos. E a gente só consegue isso encarnado. Então, Pai, muito obrigado por mais essa encarnação. Que eu faça jus e consiga nela aprender um pouco mais e sair daqui um pouco melhor do que entrei. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por aberto a releitura do Evangelho, do Semente de Luz, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Aos pouquinhos, de forma online, na acolhida nossa, na acolhida de vocês, na acolhida dessa família, né? Nós estamos hoje no capítulo 22º. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Isso, indissolubilidade do casamento. Quer ler? Quer que eu leia? Um pedaço. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram até ele para tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem criou-os desde o princípio macho e fêmea, e que disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que o homem não separe o que Deus juntou. E eles lhe retrucaram: mas então, por que Moisés ordenou que se desse carta de divórcio à mulher e que se a repudiasse? Ele lhe respondeu: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés lhes permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. E também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for em caso de adultério e desposar uma outra, comete adultério. E que aquele que desposar a mulher que um outro houver repudiado, também comete adultério. Aí entra naquela parte
daí, nós tem uma parte aqui Quer ler? que fala, vê daí, porque aqui está Tá. muito longe. Ah. Essas duas partes aqui, completa com essa leitura que os senhores fizeram. Então, o Damião, ele escolheu no Jesus e o Espiritismo, do Valdemiro Vieira. O nome do livro é Jesus e o Espiritismo, do Valdemiro Vieira, na página 141. A herança dos costumes adotados no Antigo Testamento não intimida Jesus. No passado, era permitido a um homem esposar mais de uma mulher. E, ao mesmo tempo, na época de Jesus, a poligamia praticamente havia desaparecido. E o Rabino de Nazaré não se julga no dever de tomar posição contra ela. Basta-lhe reportar-se ao projeto de Deus, quando colocou o homem sobre a terra, um só homem como uma só mulher. Dos dois nasceria a humanidade nova, de amor para sempre. Então, assim, na verdade, é sempre o livre-arbítrio, né, Damião? Porque, assim, já estava clara a resposta, que existe um projeto de Deus nessa situação. Então, tem mais algum pedaço embaixo? Tem mais um pedaço. Este último aspecto, porém, determina uma dificuldade toda especial, unir para sempre o homem e a mesma mulher. No meio em que Jesus viveu, ocorria exatamente o contrário, o divórcio na ordem do dia. Dele se valia sobretudo os homens, porque só em casos raros a mulher conseguia tomar a iniciativa de divorciar-se. Contudo, entre os hebreus era obrigatório uma dissolução legal do matrimônio. O marido que deseja-se romper o laço conjugal deveria entregar à mulher um documento no qual declarava que ela já não estava ligada a ele e, portanto, podia casar-se com outro, o que constituía objeto de discussão. Era causa que podia justificar o pedido de divórcio. Os rabinos rigoristas diziam somente em caso de infidelidade conjugal. Outros, porém, sempre concediam ao marido a faculdade de expulsar a mulher que não mais agrada-se. Na pergunta notada pelo evangelista Mateus, ainda ressoa essa discussão. É lícito repudiar por qualquer motivo? A resposta de Jesus é categórica: nunca é lícito, porque Deus criou as coisas com uma ideia bem diferente. Jesus e o Espiritismo, Valdemiro Vieira, página 142. Para a gente entender melhor essas duas partes que foram lidas desse livro, aí já é outro. Não, é outra coisa. Para a gente entender melhor essas duas partes, eu vou pegar um trecho aqui agora do Evangelho. Só é imutável aquilo que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam conforme os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Tá? Então, cada povo, cada país, eles reagem de uma forma sobre a lei do divórcio. Sim. Tá? As culturas diferentes, os povos diferentes, né? Tá? Varia conforme o costume e a época de cada um. Tá? Sim. Então, conforme a pessoa vai progredindo, tá? Moralmente? Intelectualmente, na inteligência, ela começa a entender melhor aquela lei que foi feita para aquele país. Tá? Sim. E também aos costumes, porque não adianta só colocar uma lei e não visar que aquela cultura daquele país já vem de muito tempo, de muitos séculos até, né? Sim. Então não se pode mudar assim de uma hora para outra, porque ela já está muito enraizada naquele povo. As regras do casamento, as regras que o homem colocou no casamento, as regras do homem, elas vão vindo de acordo com a sociedade, com a cultura, com os costumes daquele povo. E em muitos locais, se você não casa no religioso junto com o civil,
não dá certo. não é constatado um casamento. Aqui no Brasil, se a pessoa resolve ir no cartório e casar, ela é considerada casada pela lei do homem, sim. E ninguém discute isso. Em algumas culturas, se você não faz esses dois caminhos, principalmente o religioso, então é assim, é como se vivesse em pecado, né? É, isso mesmo. Porque e aqui no Brasil também tem uma coisa. Se você casa no religioso e no civil e se separa, depois você não pode casar no religioso. Só no civil. Porque a igreja... Na igreja aqui católica. tem sim. uma... Sim. Ainda tem uma cultura... Porque eu acho assim... O que prevalece é o amor consciente pelo outro. Sim. O casamento é uma formalidade. Sim. Tá? Para falar para a sociedade, aí, tá vendo? Eles estão unidos. Mas o que vale mesmo É o sentimento, é o sentimento. que vem de dentro. Sim, Tá? sim. Aqui, algumas situações. O divórcio chegou não, né? Não. Não, vou para essa parte aqui, peraí. Sobre a questão do casamento que o Damião está falando, tem algumas coisas que a gente sempre tem que estar pensando em relação ao outro. Primeiro, assumir a questão dos nossos atos diante de nós mesmos e diante da sociedade. Então, a escolha nunca será a responsabilidade do outro. Sim, o outro tem responsabilidade, mas você tem responsabilidade primeiro consigo mesmo, tá? Somos responsáveis pelas nossas escolhas e também pelo nosso egoísmo em todas as formas de relação. Hoje nós estamos falando sobre a questão do casamento, mas nós somos responsáveis por todas essas situações, impondo muitas vezes ao outro nossa maneira de ver. Então, a maneira que eu vejo o outro, muitas vezes eu imponho em cima deles. Nós viemos de uma cultura em que o homem, e muitas vezes ainda existe isso dentro de algumas famílias, o homem, na verdade, é como se ele, o homem mesmo, é como se ele não pudesse ter sentimentos. A função dele era o quê? Sustentar uma casa, trazer o dinheiro, pagar. E viemos de uma cultura em que a mulher tinha como prioridade cuidar dos filhos e ela não poderia trabalhar. E isso foi mudando aos poucos. Então o homem só tem direito a trabalho e pagar e a mulher a cuidar dos filhos. As coisas estão mudando aos poucos. E aí uma das situações também é o quê? A questão do respeito, das escolhas e do diálogo entre os casais. Uma das coisas que o Evangelho nos chama a atenção, e vai aparecer aos poucos, que na verdade, numa relação, e até conosco mesmo, todos os dias é necessário casar-se novamente. Ou seja, todos os dias você renova os votos. Não precisa, a gente pode até aumentar isso, né? Eu posso renovar os meus votos de casamento comigo mesmo, com as pessoas e sim com a minha relação. Porque se nós não somos gentis, porque senão só vamos ser gentis na rua e na nossa casa nós falhamos. Às vezes, dentro dos nossos costumes, vícios, dentro do nosso egoísmo e do nosso orgulho, a gente começa a ser gentil na rua e dentro de casa a pessoa é outra pessoa. Déspota, que fala dentro de casa, né? Que lindo. Déspota. Existia muita perversidade, medo do inferno naquela época. E uma pressão social, né? Então, assim, a mulher, imagina, uma mulher se separar. Qual o seu propósito com a pessoa que está ao seu lado? E aí nós vamos entrar daqui a pouco na parte do divórcio. Eu não vou pular não, vou esperar o Damião falando aqui. Isso, só para finalizar esse segundo item, no casamento, o que é de ordem divina, tá? Tá um pouquinho, tá aqui, tá um pouquinho mais embaixo, tá? Só para completar. No casamento que é ordem divina, é a união dos sexos para operar o quê? A renovação. O que adivina aí? É a recuperação, a renovação dos seres que morrem, tá? Então,
no sexo, o divino é isso. É você, como foi colocado na Terra, Adão e Eva, isso foi colocado para quê? Para colocar, para fazer que entre desses dois Sim. nascesse mais. Através do casamento, dessa união, Deus, em nenhum momento ele é contra o casamento, pelo contrário. Muito menos contra o sexo. Porque na verdade foi a oportunidade que foi criada. Ele, não é, ele é poderoso em tudo, mas Senão, como é que a gente ia reencarnar? foi a oportunidade que foi criada para dar possibilidade aos nossos irmãos reencarnarem. A prevaricação, outras coisas que é considerado como pecado, tá? Que o sexo é de ordem divina. Ele foi feito para procriar, né? Sim. E você só chega a isso quando há um sentimento bonito entre os dois. Mas indo mais lá para frente, tá? No item 2 mesmo, consequentemente aos olhos da lei civil, o que é legítimo numa região e numa época é adultério na outra região e num outro tempo. E isso porque a lei civil tem como objetivo regular os interesses da família. E esses interesses variam conforme os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países só o casamento religioso é legítimo e em outros é preciso também o casamento civil, em outros, enfim, só o casamento civil basta. Foi o que nós estávamos falando aqui. Dependendo da época e do lugar, do local, um só já basta, que seria o civil. Em outros não é necessário. Por quê? Porque quando um país que nem o nosso, Sim, que é tem os seus permitido, costumes, né? que é permitido só o civil, tá? Então o que acontece? Se não dá certo, graças a Deus não é que nem antigamente, que a mulher era a grande vilã dessa história. Sim. Porque se utilizavam de qualquer apetrecho para manchar a imagem da mulher, não era? A mulher era a parte mais prejudicada naquela época. Sim, chega essa parte aqui, ó. Mas antes eu vou falar uma coisa aqui. É muito complicado e ao mesmo tempo lógico, a gente tem que respeitar as culturas, mas é muito difícil, né? Aquela cultura que ainda é extremamente difícil, aquela cultura de quando a mulher ou o homem resolve que aquilo não ocorre mais de forma saudável para os dois, essa violência, né? Chega a ser uma violência contra o irmão, né? É uma violência. Aqui, existia muita questão também, né, Damião, dos interesses da família, da sociedade e as necessidades do homem. Porque a família, ela vem sempre em primeiro lugar, tá? Porque não tem que ser bom só para um, Sim. Tem que ser para todos. Sim. E é por isso que o lar da gente é a melhor escola. Sim. Tá? Para que a gente possa refletir, a gente reencarna, constitui uma família, que através dessa família a gente não passa para os filhos valores, mas a gente também aprende valores. Sim. Também. Nós temos que entender... desculpe. Bom dia, Roseli. Bom dia, Mike. Nós temos que entender que nosso Deus é um Deus amoroso. Ele em nenhum momento... Hoje eu vou discutir por causa desse copo. E por causa desse copo eu vou me separar. Deus em nenhuma forma, nosso Pai Maior, vai aprovar. Fala, nossa, essa minha filha, por causa de um copo, ela não tem paciência com ninguém. Por quê? Porque eu também tenho as minhas... Fora a questão que eu tenho uma responsabilidade com aquele que eu escolho, eu tenho uma responsabilidade moral comigo, de me melhorar, de aprender a viver na família, como o Damião falou. E outra, o casal normalmente ele deseja e tem filhos. Eu tenho a responsabilidade de acolher aqueles filhos. Então Deus, Ele não aprova. Lógico que as pessoas, por qualquer bobagem, elas usam o seu egoísmo, o seu orgulho e saiam andando da relação. Também essa questão que toda semana eu mudo o meu parceiro, que cai no que o Damião estava falando. Prevaricação. Agora sim, ao mesmo tempo, compreende-se na nossa filosofia que se você faz todo o seu melhor
E aquela pessoa às vezes também faz tudo o melhor que ela tem dentro dela, mas que os dois não são felizes, que os dois se fazem mal de alguma forma, que aquilo não está sendo benéfico e aquilo, na verdade, até prejudica de algumas formas, é lógico que o divórcio, ele pode e deve ocorrer, porque Deus não quer seus filhos tristes. Então a gente tem que ter uma medida. O divórcio veio organizar algo que já existia. Existia a carta de repúdio. Eu resolvi ler isso, porque eu lembrei que também está falando, essa negação da mulher e do homem. Então existia uma carta de repúdio. Devemos estar numa relação através do amor, não através de migalha emocional. Ou seja, às vezes a gente está numa relação por uma carência, por alguma coisa nossa. Não, a gente tem que casar. O primeiro casamento que nós devemos ter é conosco mesmo. Como é que eu posso selar um casamento com a minha pessoa? Eu vou ter que, assim, de forma acolhedora, me conhecer. Conhecer o que eu quero, conhecer o que eu gosto, conhecer. Isso, professor, ele é fácil, se conhece de uma hora para outra? A vida toda, né? Não, a vida toda. Por isso que A todo vida dia é uma nova toda. experiência. Todo dia. A gente aprende todo dia. Sim, aprender a se amar. Porque senão todos os meus erros, as minhas mazelas, os meus defeitos, as minhas frustrações, eu vou falar, ó, de quem é a culpa. Vai ser sempre dele. Não existe processo em idealizar o outro, se não existe respeito e admiração. Divórcio é uma decisão séria, pois somos responsáveis pela família e filhos que constituímos. Não busquem no outro o que não se conseguiu achar em si mesmo. Voltando lá. No item 3, um pouco mais abaixo do item 3, nas condições ordinárias Sim. do casamento, os esposos levam em conta essa lei de amor, uma pergunta, tá? Nas condições ordinárias do casamento, os esposos levam em conta essa lei de amor? De forma alguma. O que procuram não é a afeição muito sentimento que une um ao outro, já que na maioria das vezes essa afeição é rompida, ou seja, o que se busca é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez. Em uma palavra, de todos os interesses materiais, quando tudo satisfaz a esses interesses, diz que o casamento é conveniente. E quando as moças estão bem equilibradas, diz que o esposo também, os esposos estão em harmonia e devem ser felizes. O que acontece aqui nesse item Sim. é que tem muito casamento arranjado pelo interesse financeiro, tá bom? Eles vão medir, tá? O que vai ser vantajoso para ser. Existe isso e a gente sabe, Sim. tá? Que existe muito casamento arranjado. Que Ainda às vezes existe, né? Ainda existe. Mas, A gente vê muito isso, tá? Eu não vou falar nem local nem razão, mas no que eu Sim. faço, eu vejo muito os pais olharem para o noivo, só faltarem colocar a roupa do chão, quando percebe que o rapaz tem uma situação financeira avantajada, tá? E para eles aquilo é tudo. Moças... infelizmente ainda existe uma moeda de troca até na questão do relacionamento do casamento, né? As moças são infelizes, mas o pai e a mãe exigem aquele para ela por causa do interesse. Aí é que está o orgulho, que está a vaidade, o egoísmo. Eles não estão muito Que a gente interessados acha na ainda, felicidade da a gente filha. ainda e Ou assim, do e às filho. vezes não é nem o pai ou a mãe, a própria moça ou o próprio rapaz, lógico, é muito importante a gente eu quero um normal, eu trabalho, eu quero que meu marido trabalhe, eu tenho esse objetivo, eu quero que meu marido. É lógico que tem aqueles combinados que vão fazer com que a pessoa se interesse pelo outro. Mas ainda existe, sim, dentro da nossa sociedade, O interesse material. o interesse material. E muitas vezes não é nem os pais que estão ali por trás de tudo isso. O próprio espírito,
ele escolhe também por essa situação. Mas eu, Sim. eu falei, pelo que eu faço, Pelo seu trabalho. eu acompanho há muito tempo. Sim, isso que sim, você acabou sim, de sim. falar, E tem... Mas é gritante a forma. Ou quando a filha traz um rapaz para ser apresentado dentro de casa e o pai olha com cara Se feia. ele for só um trabalhador, se o cara é um trabalhador, honesto, tá? Mas se não tem tiver posses, posses, né? Pronto, acabou. Já não é a pessoa. não são todos, mas uma grande maioria pensa assim ainda. Aqui, eu vou ler assim, tá? Que eu achei legal. Ó, mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela obriga a contrariar podem suprir a lei de amor, se essa lei não preside a união, que é o que o Damião está falando. Na verdade, é seu livre-arbítrio. É o seu livre-arbítrio, mas aqui fala e destaca a questão da lei do amor. Disso resulta que muitas vezes o que se uniu à força separa-se por si mesmo. Que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio, se é dito por uma fórmula banal, daí as uniões infelizes, que acabam se tornando criminosas. Dupla infelicidade que se evitaria-se nas condições do casamento, para se casar e ter uma decisão como essa. Quando a gente aprende, eu não estou falando isso porque eu sou boa nisso, não. Eu estou em aprendizagem até o último momento da minha passagem aqui na Terra, nessa encarnação, e na outra, e na outra, e na outra, e na outra. Mesmo porque casamento não é um olhar para o outro a vida inteira e ficar sorrindo. Não, mas tá? mas aqui, o que eu ia falar assim, que na verdade, essa situação do casamento, essa situação que a gente destaca muito, primeiro, conhece a si mesmo, quais são os objetivos, o que você quer, para você não jogar no outro uma responsabilidade que é sua. Dupla infelicidade que se evitaria nas condições do casamento, não se fizesse abstração, a única condição que sanciona os olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, sereis uma mesma carne, e quando Jesus diz, não separareis o que Deus juntou, isso deve ser entendido com relação à união pela lei imutável de Deus, e não pela lei imutável dos homens. Então aqui fala-se, se existe amor, se existe, você vai continuar. E mesmo assim, nas encarnações mudam. Agora, se não existe, aqui ele está novamente falando, ó, que essa lei ela se torna mutável. Então, em nenhum momento, um irmão que tenha compreensão vai falar, ó, você está sofrendo no casamento, não está dando mais certo, mas fica aí. Fica porque... Não é isso. Bom, Aqui, o que foi, amigo? Você está... Olha, aqui, meninos. Aqui nós fizemos uma tabela de alguns pontos. Aí eu vou falar, só é imutável aquilo que vem de Deus. Não muda. Aquilo que vem de Deus não muda. Tudo que vem do homem está sujeito à mudança. Que aí cai no que o Damião está falando. Opa! Se tem egoísmo, se tem interesse financeiro, aquilo ali já vai começar errado. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Então, a lei da natureza é em todo local. Mas a lei humana muda de acordo com o lugar, com as culturas e assim em diante. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. O Daniel já falou. Daí resulta, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em dada época é adultério no outro país, em outra época. Isso tem razão que a lei civil tem por fim regular o interesse das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Então aqui, de um lado, tem os interesses e do outro lado tem a ordem divina. Tá? Então, interesse, ordem divina.
Lei do amor, lei do interesse, né, filho? Ah, na união do sexo, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. É engraçado, né, Damião, que ele sempre fala da lei do amor. Que Sempre. é a lei divina. Ele sempre destaca a lei do amor, gente, em todos os É capítulos. a principal lei divina que regula todas as elas, é a lei do amor. Sim. Porque sem o amor não existe caridade. Sim. O que se cogita não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade e da cupidez. Então, de um lado, eu tenho a lei divina, que tem a lei do amor, que tem a lei das responsabilidades, Damião tem responsabilidades, eu, e do outro lado tem a lei que não tem nada a ver com isso, da vaidade, da cupidez e assim em diante. Eu e o Damião escolhemos algumas perguntas, né, amor? Que efeito é livro dos espíritos, Isso. tá? Pergunta 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Allan Kardec, o estado de natureza e da união livre é fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas, a abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de união constante. Nós temos animais mesmo, que eles ficam pro resto da vida com a mesma parceira, tá? Tem animal que fica. Só um homem que faz esse negócio de querer se separar toda hora. Para cada minuto. Qualquer motivo é motivo de separação, não é? E a gente não pode viver assim, senão a gente estaria como? Sim. Abaixo dos animais? Nós temos que equilibrar. Em nenhum momento, se a sua relação você sabe que você não está progredindo, que você está sendo infeliz, que não existe. Opa, então você, de forma respeitosa, vocês vão entrar num acordo ali que não está dando certo. Mas caso contrário, não tem o porquê, né? Antes de casarmos com alguém, precisamos casar conosco mesmo. Vou repetir. Está de bem com a gente mesmo. Antes de casarmos com alguém, precisamos casar conosco mesmo. Se para um casamento eu preciso me conhecer e eu preciso casar comigo mesmo, então a gente tem um exercício diário. Eu preciso... Quem é a Sueli, o que a Sueli gosta, o que a Sueli tem que resolver dentro dela, porque senão todas essas mazelas, de quem vai ser a culpa? Eu vou jogar no outro. Então, e quanto melhor eu me sentir com a minha pessoa, aí eu posso estar correspondendo a algum sentimento. Senão, 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Será contrário à lei da natureza ao casamento, isto é, a união permanente dos dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento, na verdade, né, filho? É um avanço, é um progresso, porque faz com que as pessoas tenham consciência daquilo que ela quer, não é? Dá oportunidade à formação da família, né? Isso, e a gente tem que colocar, para você ter certeza mesmo, Sim. se você quer aquela união. Sim. Então, o progresso é isso. Você viver em dois, tá? Porque, vamos falar uma coisa mais popular. Quando está namorando uma coisa, quando casa é outra. Sim. Tá? Quando você está namorando, você passeia, você faz coisas que lá na frente, não que você não vai passear,
Mas tem coisas que Você vai assumir outras responsabilidades. responsabilidade. Então há de se pensar muito no que você quer, não é? Sim, sim, sim. E você vai enfrentar uma vida com várias situações ali. Você tem que ter certeza que você está querendo aquilo, né? Na 298, as almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que falta fatalmente um dia reunirá? Não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeito, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Vamos aí comentar porque já falou tudo. O André Luiz, lamentação excessiva é enfermidade espiritual. Eu estou aqui do lado dele e vou falar. Aqui, ele, por exemplo, né, um exemplo, já que a gente, nós dois, a gente teve que se separar por causa da pandemia. Aqui, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou mais lamentosa. Eu sou. Aí, de vez em quando, ele por quê? Lamentação excessiva só nos traz enfermidade espiritual. Você deixa de enxergar o que você tem. E eu não estou falando que eu reclame dele. Eu estou falando que a gente, por exemplo, hoje, pleno domingo, bom dia, Senhor. Obrigada pelo dia de hoje, né? E às vezes a gente lamenta tanto que a gente vai ficando doente. E o reino de Deus está dentro de nós. Você vai fazer aqui, né, Porque filho? quando você está de bem com você, você está de bem com o mundo. E aí você não vai cobrar do outro, né, Damião? Você não vai cobrar do outro. A gente vai entrar no divórcio, que é o item 5. Sim. Tá? O divórcio é uma lei humana que tem como objetivo separar legalmente o que na verdade já estava separado. Porque eu penso dessa forma. Tá? Sim, sim. Porque às vezes não. É melhor se separar do que viver infeliz. Mas cada um pensa de uma forma. Tá? E também tem aquela outra questão. Você tem certeza daquilo que você quer? Às vezes você ali na hora, você tem certeza. Sim. Na hora você, olha, vai dar certo, a gente se combina, sim. mas... A nossa sociedade aqui no Brasil, né, ela veio evoluindo muito. É bom por um lado, mas mesmo assim a gente não pode confundir a modernidade e a questão contemporânea com falta de respeito. Então existem casais que moram em casas separadas, existem casais que namoram a vida inteira, mas falam, não, a gente não vai casar, cada um vai ficar no seu canto. Só um pouquinho. Tá. Indo mais embaixo no divórcio, que ela vai entrar depois ali, né? Não, acabei. Pode falar. Tá? Já foi no divórcio? Já, pode falar. Tá? Ele vai mais longe, especifica o caso em que caberia o repúdio, o caso do adultério. Ora, não existe adultério onde reina uma afeição recíproca e sincera. É verdade que ele proíbe a qualquer homem que despose a mulher repudiada, mas é preciso levar em conta os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, não obstante querendo abolir um costume bárbaro. Era preciso uma penalidade, e ele a encontra na ignominia que uma proibição poderia imprimir. E a um segundo casamento era de alguma forma uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. É com o tempo é que a gente vai saber se vai dar certo ou não. Não é de uma hora para outra. Quer falar uma coisa? Aqui, na verdade, no 4, né, eles destacam algumas coisas. A Previdência, que é o que o Damião falou,
Quando você é previdente, quando você é cuidadoso, quando você analisa, mas eu vou falar, não é fácil analisar, porque quando a gente analisa, na verdade, muitas vezes naquela época, você realmente está acreditando naquilo. Mas no quadro ele destaca essas palavras, previdência, cuidado e análise, né? Lá em cima, que o Damião, antes do divórcio, perguntar-se é mais humano, caridoso e moral, pressionar um contra o outro, dois seres que não podem viver juntos, ou conceder-lhes a liberdade, e também se a perspectiva de uma união indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Então, assim, nada é indissolúvel, mas ao mesmo tempo é ter cuidado, porque senão a gente só aumenta, qualquer coisinha eu já saio andando. E aqui nessa parte, lá no final, ele destaca, não foi assim desde o princípio, lá na origem da humanidade, né? Quando os homens não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e não na vaidade ou na ambição. Precisa-se reinar uma afeição recíproca e sincera. Então, esse capítulo, na verdade, ele é bem curtinho. Mas, se nós pararmos para pensar... muito... Entendeu? O capítulo é curto, mas se você parar para pensar, ele vai desmistificar muita coisa. Porque, por exemplo, eu tenho 47. Quando eu nasci, e quando eu era mais novinha, eu lembro que assim, a questão do divórcio, a separação, como se enxergava uma mulher, os nossos avós, bisavós, como que era uma mulher, como viam as mulheres quando elas eram separadas. Então essas coisas foram mudando e aqui, nem eu nem o Damião estamos falando, olha, todo mundo divorciando aí. Não, nós estamos falando que a lei do Pai Maior é uma lei tão justa, tão justa, tão justa, que ele fala assim, eu abençoo o casamento de vocês, mas se houver necessidade, vocês também, cada um podem seguir o seu rumo. E ao mesmo tempo ele nos chama a atenção para essa questão contemporânea, que qualquer coisinha, o casal fica casado o quê? Um mês, uma semana, 2 anos. Por quê? Porque já não tem paciência com ninguém, com nada. Então, que nós possamos casar conosco mesmo, e aqueles que tiver dentro de suas escolhas, que a gente possa enxergar com os olhos do coração, né? Como é curtinho, né, Damião? Aí a gente resolveu entrar. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, é só colocar aqui. Bom dia, Luciano. Nós resolvemos entrar, o Luciano está aqui também, em estranha moral, que era bem curtinho, né? Quer começar aí? Bom, o capítulo 23º, estranha moral. Quem não odeia seu pai e sua mãe. Vou falar mais outra vez. Quem não odeia seu pai e sua mãe. Grandes multidões marchavam com Jesus. Ele se voltou e lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, melhor, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até repudia sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que entre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26, 27 e 33. O 2. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui tem umas controvérsias, principalmente quando se fala na parte de interpretação, tá? Porque eu até peguei uma colinha aqui, tá? Porque a gente... Sim. Quando a gente pega uma notícia, né, a Sueli me fala algo, uma palavrinha do que ela falou, se eu alterar
muda, parece que não, mas muda radicalmente aquela Sim. informação que ela me passou. Tá? E naquela época, na região de Jesus, o primeiro idioma a ser falado foi o hebraico. Sim. Tá? Depois, Jesus falava o aramaico. Sim. Mas também, Jesus falava também um outro idioma chamado siríaco, tá? Então, parou por aí? Não parou. O problema ainda continua, tá? A parte da interpretação odeia, seria Sim, contra um contrassenso com Jesus. Jesus nunca ia falar odeia, quem odeia seu pai vai me seguir. Não. Jamais Não ele ia ia dar falar essa isso. aprendizagem. Não. E além disso, naquela época também tinha o grego naquela região. Olha o samba do crioulo doido que isso está criando para as interpretações. E o grego era um grego muito rústico, Sim. tá? Muito rústico ainda. Acabou por aí? Não. Porque aquela região era dominada por quem? Por Roma. Os romanos dominavam aquela região. E qual era o outro idioma daquela região? Latim. Entendeu? Porque a igreja falava o latim. Né? Olha o samba do crioulo que ficou nas interpretações do texto. Porque ninguém Teve tem a o mão texto do homem, original, né? né? Na verdade, não se tem o papel original. Não se tem. E as pessoas têm a interpretação do homem. Essa palavra odeio, ela pode ter várias interpretações, mas nós temos a certeza absoluta que na aprendizagem de Jesus jamais ele ia ensinar odeie seu pai e sua mãe, Pra poder largue seguir, seu não ia. pai e sua mãe. Agora, nós podemos trocar na aprendizagem, no conhecimento que nós temos hoje, é assim, o seu pai e sua mãe vai alimentar a sua alma de todas as aprendizagens que eu confiei o meu filho a eles. Mas, um exemplo eu estou dando, mas você poderá sim escolher o seu caminho, seguir a minha aprendizagem, e em nenhum momento a gente usou a palavra dele. Não. Aqui no Consolador, a Sueli colocou uma coisa bem bacana para expressar isso aqui. No Consolador, a pergunta 305, tá tudo, vou pôr tudo no Face, tá, gente? A afirmativa do mestre. Porque eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, como deve ser compreendida em espírito e verdade, ainda aqui temos de considerar a afeição antiga do hebraico, com sua maneira vigorosa de considerar a afeição antiga do hebraico, a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seria fermento divino nas opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Então aqui ele fala que de forma alguma, né, Daniel? Jesus, ele não ia se contradizer. Não, Tá? Não ia em hipótese alguma. Isso é a mão do homem. Então aí a gente tem que... Vou falar mais um... Posso dar mais um exemplo? Na época de Jesus, tá? Eles faziam corda, olha só, o que eu pesquisei e Sim, pode encontrei. falar. Vocês lembram que é mais fácil passar um camelo pela agulha do que um rico? Vocês lembram dessa parte, não lembra? É mais fácil passar um camelo pela agulha Sim. do que um rico? Então, olha onde é que está a interpretação. Na época de Jesus, eles faziam corda com pelo de camelo. Era uma corda ou um cabo grosso, tá? Esse cabo ou corda chamava-se camelo.
sabia? Chamava-se camelo. Será que Jesus não quis falar, em vez de pegar uma linha, porque uma linha passa-se por uma agulha, não é? Mas será que ele não quis falar que essa corda não passava pelo buraco da agulha? Aí a interpretação de lá para cá veio como se fosse um animal. E assim Mas vai será indo. que ele não estava falando da corda que era feita com pelo de camelo? Outra coisa também, que é a interpretação, como é que muda? As pessoas vão copiando de uma forma ou outra. No Gênesis, quando fala que o mundo foi criado em 6 dias, tá? A interpretação também, ao longo do tempo, para esses religiosos fanáticos, eles acham que foi criado em 6 dias. Mas será que ele não falou em 6 tempos? E com o tempo foi alterado para 6 dias? A gente não vai saber. Né? Porque todo o original, ninguém tem o original. O que chega um pouco mais perto é João. Tá? Não João Evangelista, tá? É João, que chega um pouco mais perto, que está até aqui no próprio Evangelho, que é o que chega um pouco mais perto. Sim. Tá? Mas mesmo assim já foi depois da crucificação de Jesus, porque Sim. nem ele viu Jesus pregando. Sim. A Angelina colocou aqui, e é verdade, viu, Angelina? Estranha moral. Custei a entender este capítulo, assistir muitas explicações, até entender que Jesus jamais diria largar sua família e tchau. Agora entendi, graças a Deus. Evoluiu um tiquinho. Eu tenho certeza, Angelina, que a Angelina é uma trabalhadora sempre ali estudando, tentando melhorar, e a gente... É um capítulo que ele dá um certo nó na nossa cabeça, porque ele vai várias vezes usar, e vai ter mais exemplos ainda, que vão ser contraditórios com o que nós sabemos que é o ensinamento de Jesus. E são as metáforas, né? E é ele usa complicado. sempre em duplo, o hebraico e aquela, como era uma linguagem pobre, então dava margens a interpretações. E Jesus usava de parábolas já para isso, né? Para Sim. ver se facilitava a Sim. vida das pessoas. Aqui a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para a humanidade inteira. É uma passagem que estava junto com o Consolador. É lindo. Pode seguir mais adiante? Vai. Item 3, um pouco lá embaixo. A palavra odeia nesta fase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, encontra-se nesse caso, ninguém pensaria em atribuí-la a Jesus. Portanto, seria supérfluo discuti-la e mais ainda procurar justificá-la. Primeiramente, seria preciso saber se ele a pronunciou e se na afirmativa, sabe-se na língua em que ele exprimia essa palavra, tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de João, está aqui, não é João Evangelista, que ele fala, aquele que odeia sua vida neste mundo, conserva para a vida eterna, vida espiritual, que é aquela que vai se extinguir, aquela que vai, né, é eterna. Sim. Que a única vida eterna é espiritual. É certo que ele não exprime a ideia que lhe atribuímos. Olha só a interpretação que está aqui em João, não é? Aquele que odeia a sua vida neste mundo. Sim. Sim. Ele destaca aqui o que a gente está conversando, que a Angelina... Foi o que você fala, que se a gente não se ama, o que a gente vai levar para outra vida? Sim, o que a Angelina, o que o Damião vem falando, que é complicado, mas aqui nesse parágrafo, está dentro do Evangelho, não é invenção, nada. É assim, saber se ele a pronunciou. Saber se ele a pronunciou. Porque são erros de interpretação. Sim, são passados. De uma língua muito pobre, principalmente o grego, que era... E outra coisa, hein? E ele fala... Desculpa. As traduções não foram nem tiradas nem do hebraico
e nem do aramaico, foram tirados do grego. Sim. Tá? Foi tirado do grego, e o grego era uma linguagem muito pobre, muito fraca. Então, os erros de interpretações já começaram e a porque mão do homem, é, né? A mão do homem. Porque o grego já era ruim de se interpretar. E ele fala aqui, ó, que ele se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor, que ele se exprimia. Essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa, a palavra... gente, é fácil também, né? Se eu saio daqui de São Paulo e vou para uma outra região do Brasil, a palavra já tem um significado diferente. E assim... Aqui né? no Brasil mesmo, sabe? Como é que se escrevia farmácia antigamente? Com PH. Sim. A língua hebraica não era rica, um pouquinho mais abaixo. E tinha muitos casos de palavras com vários significados. Tal é o caso. E aí ele vai citar a questão da Gênese. Por exemplo, no Gênese, em que designam as fases da criação, das palavras que serviam ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna, daí mais tarde sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é também o caso da palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos com o pelo desse animal, e que foi traduzida por camelo, na alegoria do buraco da agulha, que Damião estava falando. Porque as pessoas, quando tiraram tempo para dia, aí começou a criar uma certa confusão. A gente, por que o Espiritismo é uma coisa tão maravilhosa, no aspecto de estudo? Porque ele faz com que você raciocine em pequenos detalhes. Olha só como uma palavra pode mudar tudo. Tempos e dias. O que era para ser 6 tempos viraram 6 dias. Sim, e tem a multiplicação, tudo. Nosso tempo aqui terreno não é o mesmo tempo que é contado na espiritualidade. É que a gente é tão orgulhoso, nós somos tão orgulhosos, que a gente quer ver da nossa forma. Quer ler esse pedacinho aí? Então, mas tem, eu não sei qual que você quer primeiro, se é esse. Não, tem esse. Tem esse. Não, outro de baixo primeiro. Esse aqui. A vida moral, Leon Denis. O Espiritismo nos dá a chave do Evangelho. Explica-lhe o sentido obscuro ou oculto. Que é das palavras mal interpretadas, tá? Traz-nos a moral superior, a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam a origem sobre-humana, a fim de que a verdade se espalhe de uma vez sobre todos os povos, a fim de que ninguém possa desnaturá-la ou destruí-la. Não é a mais um homem, não é mais um grupo de apóstolos encarregados de fazê-la, conhecida pela humanidade. As vozes dos espíritos a proclamam sobre todos os pontos do mundo civilizado. E graças a esse caráter universal e permanente, essa revelação desafia todas as hostilidades, todas as inquisições. Pode-se suprimir o ensinamento de um homem, falsificar, anular suas obras. Mas quem pode atingir e repelir os habitantes do espaço, eles sabem desmanchar todos os maus desejos e trazer a preciosa semente até as regiões mais recuadas. Daí vem o poder, a rapidez da propagação do Espiritismo, sua superioridade sobre todas as doutrinas que a procederam e prepararam o seu aparecimento. Eu vou falar uma coisa aqui. Quando eu leio isso aqui, eu lembro assim, não cabe a minha verdade. Não cabe as minhas palavras. Não cabe as palavras do Damião, não cabe as palavras do padre, ou a palavra daquele pastor, ou as nossas. Cabe sim a divulgação, aí sim. Nós, como os filhos, né, do nosso Pai Maior, nós temos por dever divulgar a palavra. Mas divulgar a palavra
com coerência, com a lei do amor. Isso. Porque assim, porque senão você se prende na palavra odeio, você se prende na palavra que você não, que você tem que viver numa, vou voltar lá no capítulo de hoje também, que você tem que viver numa vida infeliz, porque Deus castiga, então não nos cabe mais. E aqui ele deixa bem claro, não nos cabem mais as nossas vaidades e o nosso egoísmo. Cabe a verdade. Qual é a verdade que é falada toda hora no Evangelho? A lei do amor, a lei da igualdade, a lei moral, a lei da justiça. Então não cabe o meu diz que me diz. Cabe a lei verdadeira dele. Então não adianta grupos, não adianta nada disso. Adianta nós ter, por isso que o Espiritismo, quem segue mesmo, tem o direito e o dever de quando, né, igual nós estamos falando aqui, vocês não têm que concordar com todas as nossas interpretações. Vocês podem colocar para nós o que vocês acham a mais. Gente, como facilitadores, a gente Sim. dá o início Sim, para vocês terem como uma base, como vocês começarem ao estudo. sim, mas tá? faz de conta que eu tenho uma visão minha, Isso. particular, né, da minha. Eu falo assim, não, você está sofrendo um monte, mas você não tem que ficar com aquela pessoa, vou voltar. Não, você tem que ficar até o último momento. Ou se não, o contrário, eu falo assim, não, você não tem que casar com ninguém. Não, isso é uma interpretação minha, eu não tenho esse direito. E eles falam aqui sobre essa questão do orgulho. A lei moral, a posse, a compreensão da lei moral é com efeito o que Leon Denis, tá? é o que há de mais necessário e de mais precioso para a alma. Ela nos permite medir nossos recursos interiores, regular-lhes os exercícios, dispô-los, tendo em vista nosso maior bem. Nossas paixões são nossas paixões são forças perigosas, quando nos fazemos escravos úteis e benfeitores. Quando sabemos dirigi-las, dominá-las, é ser grande. Deixar-se dominá-las por elas é ser pequeno e miserável. Conserve sua alma sem mácula, sua consciência sem remorso. Todo pensamento, todo ato mau atrai para si as impurezas de fora. Todo impulso, todo esforço para o bem aumenta suas forças e o faz comunicar-se com as potências superiores. Desenvolver em si a vida interior que nos coloque em relação com o mundo invisível e a natureza inteira. Aí está a fonte de nosso verdadeiro poder. E, ao mesmo tempo, a de gozos, de sensações delicadas, que irão aumentando à medida que as impressões da vida exterior enfraquecer em si com a idade e com o desprendimento das coisas terrenas. Ele está sempre pedindo para a gente, para de se prender às coisas terrenas, nós não somos Pequenos daqui. detalhes, as coisas, avança, vai em frente. Sempre, sempre. Vamos voltar agora para o Evangelho? Você vai ler, filho? Um pouco mais abaixo, lá, tá? Além disso, é preciso levar em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o caráter particular de suas línguas, que eu acabei de falar aqui, tá? As línguas, as interpretações que é feita através nos textos, que ninguém sabe exatamente onde estão os textos originais. Sem esse conhecimento, esvai-se o verdadeiro sentido de certas palavras, que já também pega no que a Sueli falou. De uma língua para outra, a mesma palavra possui mais ou menos energia. Farmácia com PH, farmácia com F. Muda alguma coisa? Não, só muda a forma como se escreve. Sim. Tá? Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia numa língua, mas ser insignificante noutra. Se você for reparar no que eu acabei de falar, uma coisa insignificante, PH ou F. Sim, a forma de escrita. É. Conforme a ideia que se liga a ela, na mesma língua, certas palavras perdem seu valor em alguns séculos de distanciamento. Por isso, numa tradição rigorosamente literal, nem sempre se restitui o pensamento com perfeição. Olha só, com o tempo, aquilo que foi falado,
já não pode. É igual o telefone sem fio que tem interferência, né? Não é. Já não. Eu já conto uma história pra você, aí você conta pra Angelina, aí depois a Angelina conta pro Mike. Por mais que a gente não queira, a história vai mudando um Vai. pouquinho. É preciso empregar não palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perifrases. Essas observações terão uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras, e particularmente dos evangelhos, se não leva em conta o meio em que Jesus corre-se o risco de enganar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos. Em consequência, o hábito que se tem de comparar o outro consigo mesmo. Por isso é preciso separar a palavra odiar, a sua moderna acepção, por ser contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Vê também no capítulo 14, tá? No item 5º, tá? E seguinte, tá? Lá vai dar um exemplo mais... Sim. Dar um exemplo melhor. Da estranha moral, nós colocamos algumas anotações aqui, mas o que a gente vai focar agora? Né? Vamos fazer um resumo, senão a gente se perde. Primeiro nós falamos um pouquinho sobre a questão do outro capítulo, do relacionamento. E aqui o que a gente está falando? Que houve mudanças, sim, que das palavras, que nós, que na verdade mal interpretações, que nós devemos tomar cuidado com isso, que nós devemos sempre colocar a bandeira do verdadeiro, confiança, né? O Evangelho, desde a introdução, ele nos pergunta diariamente: você confia mesmo nos ensinamentos do Pai? Nesse momento, você confia na palavra que ele fala assim, abandone seus pais, ou você confia na lei do amor dele? E aproveitando isso e estendendo para os dias atuais. Muito bom. A questão contemporânea, quando você vai ou no espiritismo ou em qualquer outra religião, o palestrante, ele é um homem. Eu e Damião, nós somos homens, né? Cheios de defeitos. Então, assim, a nossa interpretação, até que ponto, o que está certo, o que está errado, o que eu posso te dar de bom? E o restante, falar assim, não, eu não compreendo como aquela pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Então, nessa parte, o observar, a questão da observação, a tradução, e principalmente a valorização do ensino de Jesus, da aprendizagem de Jesus. A estranha moral. Na estranha moral, novamente, nós somos convidados, aí no início, a amar a Deus sobre todas as coisas e nos fixar nessa aprendizagem, que nós devemos seguir a Jesus na verdadeira mensagem, que nós precisamos construir um homem novo sempre, através do quê? Dos escombros do velho. Eu não posso construir. Se não tivesse ocorrido toda essa beleza, nós não estaríamos aqui. Toda essa beleza, todas essas confusões, todo o nosso passado faz com que a gente seja um homem novo e que a gente se fortaleça em cima disso. Então eu não posso jogar fora os meus escombros, a minha sujeira, porque é em cima disso que me faz melhor. Renunciar com Cristo, que é essa coisa que parece que você está abandonando, né? Seu pai, a sua mãe e a sua família. Renunciar com Cristo, na verdade, a gente compreende que é um amor universal, né, Damião? Que é o que o Damião estava falando na vida futura. Entendeu? Laços de afeição com o espírito e não com o corpo. Isso aqui é só uma roupagem. Agora ele está, meu marido. Agora eu sou mãe da Vanessa e do Marcelo. Mas não significa que na outra encarnação eu fui ou eu serei. Mas ele chama atenção de uma coisa muito legal também para nós. Com quem vocês têm uma afeição verdadeira? Com quem a Sueli realmente tem uma afeição verdadeira? Nossas afeições verdadeiras se fortificam na vida espiritual, com a depuração do espírito. Então, né? Então, assim, eu quero encontrar com o Joãozinho, mas eu não tenho nenhuma afeição verdadeira com ele. Como é que eu vou me encontrar com ele? Então, meus amores, nós temos como aprendizagem, olha, eu acho que eu até quero encontrar com o Damião. Então, você
jogue sementes, para que a minha afeição pelo Damião e a dele por mim, de alguma forma a gente vai se encontrar, porque nós conseguimos fortificar isso, senão não adianta, né? Com o que você tem um laço verdadeiro? Se estamos interligados ao mundo material e nossa verdadeira casa, que transformações estamos executando em nossas vidas? Que transformação? Vamos pôr até esse ano, todo o evangelho, toda a nossa vida anda fazendo. Que transformação em plena até não tem como não falar, a pandemia fez em você? Nenhuma? Você tem só aqui no Brasil são 120 mil. Nenhuma transformação, não fez nada, não mudou nada. O que será que a Sueli está pensando? O que será que vocês estão falando? Quais atitudes de mudança estamos colocando em prática? Então isso aqui não é para a gente se autocastigar, não. Mas é para a gente pensar. Né? Mais um detalhe. Esse camelo que eu acabei de falar, sim, essa corda ou cabo feito com pelo de camelo, na época de Jesus era usado para amarrar embarcações. Por isso que era necessário ser grossa. Sim, para poder segurar senão a embarcação já era, embora, né? Vamos continuar, meninos. Bom, aqui eu já acabei, né? Quando você se organiza, eu vou ler um negócio aqui da Angelina, tá? Existe muita interpretação que não combina com o ensinamento de Jesus. Perfeito, Angelina. Por exemplo, eu não acredito quando alguém diz que Jesus, que é o amor, usou de... Ela não acredita que Jesus, que é o amor, o puro amor, usou de violência com os vendedores do templo. Perfeito. Jogando tudo no chão e expulsando os comerciantes. Perfeito exemplo, Angelina. Ele prega a paz, o perdão e a benevolência. A tolerância, amar o Pai como a si mesmo. Não condiz com esse ato. Perfeito, Angelina. Então, Perfeito. a Angelina fala, não, eu não acredito nessa situação. Perfeito. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Aqui no item abandonar pai e mãe, vamos lá. Todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa de meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Item 5. Disse então Pedro, quanto a nós, viste que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhe disse, em verdade vos digo, não haverá quem deixe casa, ou pai e mãe, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, sem que receba muito mais neste mundo, e a vida eterna no século que virá. Lucas capítulo 18, versículo 28, 29 e 30. E nós não vamos deixar, né? Aqui só um pedacinho Sim. do 6. Sim. Outro que ele disse, Senhor, eu te liguei, eu te seguirei. Te liguei, nem tinha telefone naquela época, me desculpa. Outro disse, Senhor, eu te seguirei, mas permita-me antes dispor do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, que toma o arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. As pessoas, elas não caminham, elas vivem talvez de um passado que não vai fazer bem para ela, né? E elas se pegam a certas circunstâncias na vida dela mesmo que atrapalham o progresso dela. Sim, a gente, o que passou, principalmente o que é de ruim, fica lá atrás. A gente tem que colocar o evangelho nos dias atuais, que o Pai Maior quer nos trazer aprendizagem. Quando o Damião está falando, é verdade. Não está apto para o reino de Deus. Quem toma o arado e olha para... Quem fica no passado, como o Damião falou, não vai para frente. Fica ali mastigando a mágoa, a raiva, né, Damião? E essa parte aqui no 5, quando você fala, e a vida eterna no século que virá, quantas encarnações a Sueli e vocês, entre aspas, não abandonaram seus pais e suas mães?
Quantas encarnações eu não tive que tirar, sair daquela relação para ir para outra. E aí cai nesse laço de afeição aqui verdadeiro. E quantos deles eu vou reencontrar? Né? E é esse convite, porque na verdade você volta ao seu verdadeiro pai. Você volta ao seu verdadeiro, a sua verdadeira mãe e todo um conjunto de irmãos. Né, Damião? Vamos lá. Frente. Além disso, no sacrifício dos interesses das afeições de família pela pátria que vemos hoje, não temos a concretização dessas máximas. Censura-se um filho por deixar pai e mãe, irmãos, mulher, filhos, para marchar na defesa de seu país. Pô, então a pessoa que vai defender seu país, ele já não é mais digno. Ele está defendendo o país, ele precisa se separar para isso. Fora que outras culturas obrigam a isso, né? Se o rapaz não for, meu Deus do céu. Não se lhe reconhece o contrário mérito, se afastar das doçuras do lar, dos abraços de amizade para cumprir um dever, após deveres que sobrepõem a outros. A lei não cria a obrigação de a filha deixar seus pais para seguir seu esposo. Tá um exemplo aqui maravilhoso, né? Ela pensou se ela deixasse, quando ela casa, deixar o marido lá para ficar com os pais? O mundo formiga de casos em que as separações mais penosas são necessárias, mas as afeições não são quebradas por causa disso. Não. Cai novamente a pergunta: qual é o laço de afeição que vocês têm? O distanciamento não diminui, vou ler mais um pedacinho aqui, tá? Nem o respeito e a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura em relação aos filhos. Quando a relação de ternura, de amor e de respeito é verdadeiro, isso não vai ser quebrado. Os laços de família não se quebram. Não. Portanto, vê-se que, mesmo se tomadas ao pé da letra, salvo a palavra, lembra da nossa palavrinha, que é a pedra do nosso sapato? Odiar. Essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento paterno de ternura, e ganham ainda mais razão se tomadas na essência. Elas tinham como finalidade mostrar através do hipérbole o quanto era imperioso ocupar-se da vida futura. Então aqui eles colocam a palavra odiar, a palavra como uma palavra movimentar. Eu me movimento para a vida futura, eu tenho meu livre-arbítrio para fazer minhas escolhas. Né? Lá embaixo, pode ser. Além disso, essas expressões deveriam ter sido menos chocantes para um povo e uma época em que, devido aos costumes, os laços de família tinham menos força do que uma civilização moralmente mais adiantada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A separação é até necessária para o progresso, assim como há raças, há famílias, elas se bastardam se não há cruzamento, Sim. se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural que interessa tanto ao progresso moral quanto ao progresso físico. Aqui tem uma coisa aqui que eu achei interessante, que eu até cheguei a falar para você, né? Que a professora Maria Helena, né? Maria Helena Galvão. Sim. Ela fala que crescer dói, já te falei isso, né? Falou. Crescer dói. Por que que dói? E dói mesmo, Você né, gente? segura um filho embaixo das tuas asas, você poda o progresso dele, tá? Poda o progresso dele. Isso vai doer mais nele do que você lá na frente, tá? Então esse negócio de achar que quando o filho vai e você fica, você não vai ficar sem o filho. O filho que está indo buscar algo melhor para ele. Se vai dar certo é uma coisa, se não vai é outra. Você tem que botar boas sementes ali, né? Mas o filho tem direito a fazer suas escolhas. Isso chama-se o quê? Progresso. Tá? Ele tem que aprender com seus próprios passos
Tá? Você já fez o que podia. Agora você tem que dar o direito dele crescer. E não se cresce, muitas vezes, é por isso que ela fala, crescer dói, porque muitas vezes vai Não, machucar em algum instante. Muitos palestrantes falam, né, daquele filho que está com não sei quantos anos dentro de É casa. filho canguru, a mãe canguru, o pai canguru. Lá no final do abandonar pai, mãe e filhos, chama-nos a atenção a compreensão do eu, de nossas responsabilidades, as nossas responsabilidades e fidelidade quanto às nossas escolhas e a certeza da vida futura. Então, assim, me compreender, quais são as minhas responsabilidades, quais são as minhas escolhas e essa certeza da vida futura, né? Nos chama a atenção também com quem nós temos laços verdadeiros, laços de afeição, porque às vezes nós somos tão folgados que a gente fica, né, parece que a gente está distribuindo confete para tudo quanto é lado. Desculpa, né, gente, mas às vezes assim, realmente é um laço verdadeiro, você tem que nutrir um laço verdadeiro. Não adianta você fingir aos olhos do pai, né? Então, assim, e laços de afeição são do espírito. Você já leu aqui, filho? Não. Vai aparecer nesse último parágrafo. Deixa eu ler para ele aqui. As coisas estão sendo encaradas aqui apenas do ponto de vista terreno. Nós temos essa mania, desde o início a gente anda falando que nós estamos na vida terrena, mas nós estamos na vida espiritual. E lá nós estaremos na vida espiritual. E quantas vezes será que a gente não vai poder vir aqui ajudar quem está na vida terrena? Então a gente tem que entender que nós estamos interligados. As coisas estão sendo encaradas aqui apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz-nos ver de um plano mais elevado, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são as do espírito e não as do corpo, que esses laços se rompem nem pela separação, nem pela morte do corpo, que se fortificam na vida espiritual, com a depuração do espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. A próxima item fica para uma próxima aula, né? Esse é Vamos fazer esse do deixar os mortos ou não? vamos fazer. Aqui a gente vai fazer mais um item, tá? Deixar que os mortos enterrem seus mortos, que é curtinho, bem pequenininho mesmo, tá? E aí a gente continua na próxima aula. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão, né, Daniel? Isso. Pode ser? Pode. E aí a gente vai entrar no... Vai dar tempo da gente fazer com calma. Não deixei a... Gente, se a gente estiver fazendo rápido, uma Vocês recadinho. avisa, tá? Pra gente poder dar uma desacelerada. Porque às vezes eu não sei se eu fico falando muito aqui, até eu me sinto cansada, eu falo, será que eu estou fazendo rápido demais? Eu não vim trazer da paz nem mais a divisão, vai ficar esse, e não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Não sei se vai dar tempo de acabar, provavelmente sim, mas a gente vai vendo, tá bom? Vamos falar um pouquinho desse deixar que os mortos enterrem seus mortos. Deixar que os mortos enterrem seus mortos. Disse a outro, segue-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permita que antes eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. O que quer dizer aqui mais no final? Sim. O corpo é apenas uma roupa grosseira que reveste momentaneamente o espírito. Verdadeira corrente que o prende à gleba terrena, da qual ele fica feliz em libertar-se. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas ao espírito ausente, através da lembrança. É o respeito análogo ao que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que o amavam. Guardam como relíquias. É isso que o homem daquela época não podia compreender,
só por si. Só Jesus ensina dizendo-lhe: não te inquieteis com o corpo, mas pensa sobretudo no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, pois somente lá está a verdadeira vida. É isso que ele quis dizer quando deixar que os mortos enterrem seus mortos, para a gente não dar tanta ênfase para a matéria, mas para a vida Eu tenho futura. que sorrir, né? Não é? Para a vida futura. É Lá a muito, gente vai se encontrar. sim, é muito difícil. Eu vejo pela nossa cultura no Brasil e pelas minhas vivências e a vivência de todos. Não é uma dor da Sueli. Todos nós já tivemos que enterrar os nossos mortos. E assim, no Brasil, falar em morte, falar no desencarne, existe até um tabu. Nós não temos educação para a morte. E quando nós não temos educação para a morte, às vezes a gente, na verdade, a gente tem dificuldade de acreditar na vida futura, aí fica mais pesado. E aí, quando ele fala a vida espiritual é a verdadeira vida, e a gente recorda que nós somos passageiros de dois lugares, aí o coração, ele está com a saudade, ele está doendo, mas já recebe um carinho. Quando você fala, nossa existência é apenas transitória e passageira, aí você fala, meu Deus, é mesmo, a minha casa, eu vou fazer o meu melhor aqui, mas eu não sou daqui. Não, porque a nossa casa não é aqui. Sim. É no plano espiritual. E a gente... É lá que estão nossos afins, Sim. nossos irmãos, Sim. nossos amores verdadeiros. Sim. Estão lá. O corpo é apenas uma roupa grosseira, precisa ser cuidado, precisa ser embalado. Eu não vou agora detonar, mas assim, é uma roupagem. Ensina sobre o reino de Deus que tem que estar dentro de mim, interligado à minha verdadeira casa. Isso. Fala que sua pátria não está na terra e no céu está a sua verdadeira vida. Vai dizer ao homem que nossa casa não é aqui, e no seu amor ele ainda fala, calma, aqui somos passageiros. Ele é tão amoroso, que ele fala que a gente fica tão nervoso, mas assim, aqui não é nossa verdadeira casa. Hoje, nossa liçãozinha, no meu entendimento, é assim. Quando nós falamos do capítulo 22, nós falamos, vamos nos respeitar, né? Vamos fazer as escolhas de acordo com o que é coerente para nós, respeitando e nos conhecendo primeiramente, porque senão a culpa vai ser sempre do nosso parceiro. E vamos decidir o que é melhor, estar casado ou não. E está ali toda uma explicação sobre a questão do divórcio. E a importância da lei do amor também aparece, do respeito e da responsabilidade com o outro e com a família. A responsabilidade com o outro e com a família. Hoje mesmo eu vou discutir por causa do copo e mais tarde eu vou desabafar com um amigo com uma amiga, com um amigo nosso aí, que eu e o Damião não estamos mais juntos, não. Eu tenho uma responsabilidade contra o Damião, contra a minha filha. E eu para e o Damião contra em relação à minha pessoa, porque também os casamentos hoje em dia se dissolvem muito rápido, porque muitas Sim. vezes não quer assumir a sua responsabilidade. não quer se autolapidar, né, Damião? Não. E a gente tem que se autolapidar. A responsabilidade é dos dois. Sim. E na estranha moral, assim, para Sueli, o que me chamou bastante atenção é essa questão, novamente, das nossas interpretações, que a gente tem que tomar cuidado, que existe a interpretação da palavra, do homem, sim, mas que a gente... ele sempre nos convida, quando fala abandonar pai e mãe, sim, abandonar pai, mãe e irmãos, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então essa moral estranha, ela sempre vai falar, você tem laços, mas ao mesmo tempo existe vida futura. Sempre ali, né? Sempre ali. Semana que vem a gente continua. E lembrando que a gente começou com o capítulo 22, nós, como ele era muito curto, nós fizemos
parte do capítulo 23, né? Sim, Que a gente, semana que vem, vamos entrar no capítulo 23, da onde a gente paramos. sim. E começar o Capítulo 20, o 24. 24. Eu que agradeço, meus amores, a presença de vocês. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Elaine, minha linda, Angelina, todo mundo, Mike, Luciano. A todo gente mundo. aprende bastante com Não, vocês. pela oportunidade. Porque cada colocação que vocês fazem, pra gente, é um aprendizado enorme. O fato de vocês nos aguentarem, meu Deus do céu. Ó, ofensores. À frente do dia a dia, não ouvides alma boa. Se alguém te fere, perdoa nas lutas que vêm e vão. Resguarda-te em paz no mundo. Ofensa às vezes na vida vem da lágrima escondida sobre a forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estradas que ninguém vê. Vemos certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando, só eles sabem por quê. Esse carrega consigo enfermidade obscura, outro guarda a desventura de uma afeição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem pondera o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas, traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. A pessoa que te agride é sempre quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Também nós, além do mundo, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Alma querida, ó ofensor, nas sendas de cada dia é um teste que Deus te envia para saber como estás. Maria Dolores, médium Francisco Cândido Xavier. Que a gente agradeça ao nosso ofensor, os nossos ofensores internos, os nossos ofensores que já... Porque ele é aquele irmãozinho que vai chacoalhar a gente, né? E essa parte quando fala, embora disfarce a dor, a pessoa que te agride é sempre quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Lembra o exemplo do filme que o Damião sempre fala, que aquele irmãozinho ficou tanto tempo com o Divaldo que ele queria era só um amor. Por séculos. Por séculos. Você faz oração, filho? Faço. Gente, um beijo no coração. Obrigado, Pai, de infinita misericórdia, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder fazer essa releitura aqui do SEB Semente de Luz, a nossa casa que nós tanto amamos. Não a parte material, mas o conjunto da obra, que são todos, porque todos fazemos uma parte, cada um faz uma parte. Obrigado, SEB Semente de Luz, pela oportunidade. Que essa casa seja repleta de luz, para que os trabalhos delas continuem sempre bonitos. Vamos agradecer ao plano espiritual, à espiritualidade superior, aos nossos amigos espirituais, que estão sempre conosco, nos ajudando, um aprendendo com o outro, porque assim é a lei do progresso, uma ajuda mútua. São mãos de via dupla, de ida e de volta, um ajudando o outro sempre. Obrigado, Pai, por essa oportunidade bendita que o Senhor nos concedeu mais uma vez. Que os nossos lares sejam repletos de paz, de luz e de harmonia, e que nós possamos carregar para a frente esse ensinamento, cada um no seu entendimento. E com a prece de nossa Mãe, Maria de Nazaré, vamos dar por encerrado essa releitura do Evangelho do SEB, Semente de Luz, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos. Que nós tenhamos um restante de domingo maravilhoso. Tão bom ou melhor como começou. Até a próxima, Graças se a Deus Deus. quiser. Um beijo a todos. Fiquem todos com Deus.